Hoje a aula, ela vai falar especificamente sobre o fato de estratégias de mídia não serem somente a escolha de quais meios de comunicação você vai usar na sua campanha, tá? Então, há uma série de questões que o profissional de mídia precisa resolver para que ele consiga, para que ele consiga de fato ter uma estratégia eficaz e eficiente. A gente tem que levar em consideração que a gente já fez os nossos objetivos de mídia, nós já definimos qual é a praça em que a gente vai atuar com a mídia, quanto tempo vai ser a campanha, quando que a campanha vai acontecer, e a gente também já definiu quais são os níveis de alcance de frequência que a gente quer alcançar na nossa campanha. Ou seja, a gente já sabe quais são, qual é a porcentagem de pessoas que a gente quer impactar do nosso público-alvo, a gente já sabe também qual é a frequência que a gente quer que as pessoas tenham a oportunidade de ver aquela informação ao longo da semana, né? Então agora vale que você pesquise sobre quais seriam as melhores maneiras de fazer com que a mensagem se sobressaia na mente do consumidor, né? E isso significa também que não basta só você sair colocando meio de comunicação, gerar uns combos assim para o cliente anunciante aprovar. Você tem que ter uma relação com a mídia em que ela de fato chegue aos objetivos de comunicação, aos objetivos de mídia e aos objetivos de marketing do cliente. Faça o máximo para que a comunicação contribua para os objetivos de marketing do cliente, né? Então, antes de fato a gente escolher os meios de comunicação, há algumas perguntas que o mídia precisa se fazer para que a gente tenha níveis interessantes de alcance e de frequência e de continuidade e de mercados geográficos para a gente conseguir fazer a nossa campanha. E o nosso trabalho vai ser justamente sobre isso hoje, tá? Eu tenho aqui as perguntas, digamos assim, que vocês deveriam se fazer como profissionais de mídia. No caso das nossas aulas, vocês devem fazer essas perguntas frente ao cliente anunciante que já estamos trabalhando, né? E a ideia é que vocês resolvam isso, que no roteiro, por exemplo, do trabalho que a gente já está fazendo, isso vai compor um texto de no máximo 15 linhas, entende? Então, assim, você vai escrever um texto bem rápido, que na verdade, se você for apresentar isso para o cliente anunciante, você nem vai fazer exatamente um texto, você vai falar sobre isso, né? Você vai dar esse contexto que essas perguntas aqui resolvem, para justamente você conseguir situar o cliente anunciante na sua ideia de como que essa estratégia vai solucionar o problema dele de vendas ou de comunicação, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que se questionar é como é que é o mix de mídia da concorrência e quais são as atitudes que a gente vai tomar frente a elas, no sentido assim, ó, olha, a nossa concorrência ela é muito ativa na mídia. Então, eu dei uma olhada nas mídias que ela utiliza dessas 3 mídias aqui, nós achamos que elas são super interessantes e nós vamos usá-las também e ainda vamos adicionar algumas para sobressair da concorrência. Ou vocês podem ver assim, ó. Ah, a nossa concorrência está utilizando muita TV, mas a nossa verba ela não consegue abarcar a TV. Então a gente vai reforçar demais a nossa mídia digital para fazer uma briga com a concorrência, para fazer com que as pessoas comprem a mídia do meu cliente anunciante na mídia digital, já que a gente não consegue participar da mídia TV, digamos assim, né? A criação, por exemplo, quais meios e veículos se adaptam melhor às estratégias de criação? Há algum tratamento especial? E essa última questão aqui é super interessante. A narrativa exige exibição em alguma parte do dia? Tem algumas estratégias, por exemplo, principalmente estratégias promocionais, vamos supor que vocês estejam falando do café. E aí a cafeteria ela vai abrir da 1 às 5 e vai acontecer, sei lá, um sarau dentro daquela cafeteria toda quarta-feira da 1 às 5. Às vezes uma ótima estratégia é justamente você utilizar a rádio para informar as pessoas que naquele momento está acontecendo um sarau dentro daquela cafeteria. Vamos supor, né? Então é isso que a criação e a mídia precisam conversar para ver se a mídia precisa de algum tratamento em termos de horário, em termos de qualidade de imagem. Isso vocês precisam pesquisar bastante, precisam responder isso para vocês definirem a mídia que mais vai concordar com essa criação.
O público-alvo, vocês vão atingir, por exemplo, as perguntas aqui, né? Light or heavy users, né? Há mais públicos para cada serviço? Vamos supor assim, que no caso de vocês seja, nós queremos aumentar o delivery. Então a gente não quer aumentar o número de pessoas que vão a um determinado estabelecimento, a gente quer aumentar o número de delivery. Quem é esse público? Você quer transformar não consumidores em consumidores ou os já consumidores do seu estabelecimento e fazer com que eles consumam ainda mais? Então essa pergunta você tem que se fazer, porque isso vai fazer diferença na hora de você impactar o público-alvo e principalmente de escolher os meios, né? Alcance e frequência. Qual vai ser o equilíbrio? Ou seja, a gente já estabeleceu os níveis de alcance e frequência lá nos objetivos de mídia. Você vai utilizar exatamente alcance alto e frequência alta a campanha toda? Ou você vai trabalhar com mais alcance e menos frequência num tempo e mais frequência e menos alcance no outro? Isso é interessante de vocês olharem também. O mercado. Nós vamos precisar de mídia nacional ou nós vamos precisar de mídia local? Qual é a proporção que deveria ser veiculada na mídia nacional e na mídia local? Então, assim, ó, gente, isso é uma questão que embarca muito quando a gente fala, por exemplo, de campanhas muito grandes, campanhas nacionais. Normalmente as mídias eletrônicas vão ser utilizadas no âmbito nacional e vai ter um grande investimento nessas mídias eletrônicas e tanto as promoções, ações em PDV, mídia exterior, algumas mídias impressas, vão ficar a cargo de agências locais ou agências regionais para lidar com essas mídias. O profissional de mídia precisa prever isso. Então, vamos supor no caso de vocês estão fazendo aqui na área de Santa Catarina, né? O litoral de Santa Catarina. Qual é a porcentagem de investimento que vai ser feito para mídia estadual ou para mídia no litoral? E quanto que vai ficar de verba para que se possa fazer ações locais próximas aos pontos de venda ou próximas aos bairros em que o ponto de venda está colocado, né? Então, assim, isso é uma coisa que você precisa pensar. Além disso, tem algumas perguntas também que vocês precisam questionar, que é a questão do peso geográfico, né? Onde que vai veicular mais? No caso de vocês, vocês tinham pensado em colocar mais em Itapema e menos em Florianópolis, né? Por exemplo. Então, isso tem que ser estipulado em quando isso vai acontecer. Semanalmente os pesos vão ser exatamente o mesmo? Ou, olha, na campanha, no lançamento da campanha, a gente vai aumentar muito o peso em Itapema e Floripa a gente vai manter igual em toda a campanha. E Itapema a gente vai começar o lançamento fortíssimo e depois a gente vai diminuir um pouco a nossa abrangência geográfica. Como que vai ser? Ou o peso nessa abrangência geográfica a gente vai diminuir um pouco mais. A continuidade, né? Isso a gente já conversou um pouquinho nos nossos próprios objetivos, como se eu tivesse antepassado um pouquinho. Quer dizer, se eu já tivesse, quando a gente já tivesse antecipado, desculpa, não antepassado, né? Se eu tivesse antecipado a questão das fases da campanha, né? Em quais flights nós vamos usar mais peso? Ou seja, quais são as fases da campanha que a gente vai trazer mais força? Isso já está até respondido por vocês. Os apoios promocionais. Há necessidade de apoios promocionais? Vocês vão fazer alguma ação promocional específica em que a mídia vai precisar atuar com mais força? Alguma data comemorativa que vocês vão atuar? E como que isso está previsto no orçamento, né? E aí aqui é a mesma coisa. Nós estabelecemos prioridades? Quais objetivos a gente precisa alcançar? Ou seja, olha, com essa verba que a gente tem aqui, a gente precisa alcançar o alcance. E aí, a continuidade a gente talvez sacrifique caso não tenha verba. E por que é interessante você saber disso? Porque muitas vezes a verba que o nosso cliente anunciante vai dar não é o suficiente. Então, talvez você precise criar um plano de comunicação, um plano de mídia ideal, em que o cliente anunciante vai investir mais, porém ele vai conseguir mais resultados, ou você vai criar um plano de mídia que seja dentro do orçamento em que ele quer, porém, talvez ele não chegue a resultados tão interessantes. E é interessante, dependendo da tua relação com o cliente, expor esses dois planos, né? Olha, tá aqui um plano ideal, que aqui sim a gente conseguiria uma ótima resposta do nosso público-alvo em consumo, mas
Aí vamos supor, você apresenta esse plano, né? E aí o cliente anunciante fala, olha, mas eu não consigo lidar com essa campanha, com esse investimento todo, não vai ser possível para mim agora, não tem como a gente cortar alguma coisa. Sempre vai ter um corte para alguma coisa, né? E aí você cria um plano, quer dizer, você já demonstra um plano que não é o ideal, mas é um plano eficaz. É um plano que talvez você não vai chegar a todos os objetivos de mídia por causa da verba, mas você consegue, priorizando um ou outro, chegar a objetivos interessantes, chegar a resultados interessantes. Para daí sim começar a pensar quais seriam, aqui na pergunta 10, os meios e veículos mais interessantes para vocês. Ou seja, no final das contas, os veículos e meios que vocês vão escolher, eles têm que prever os apoios promocionais, prever os pesos geográficos que vocês vão lidar, ele tem que prever também como que vai lidar com a concorrência, como que a criação vai estar alinhada com com essas estratégias de mídia, se o público-alvo que você está impactando, ele realmente é o público-alvo que os seus objetivos estão demandando, se o mercado ele está de acordo, ou melhor, se as estratégias estão de acordo com o mercado que você vai trabalhar, né? Então, por isso que quando a gente fala aqui, que nem o meu título aqui, né? As estratégias de mídia respondem os objetivos, é porque elas de fato precisam mostrar como que nós vamos chegar a esses objetivos. E como é que a gente chega aos objetivos? Pensando em todos esses elementos, ou seja, pensando em todos os nossos objetivos. Então, assim, a nossa atividade da semana, que é a atividade que vocês precisam me entregar para a semana que vem, ela é dividida em duas partes. Vocês vão fazer, claro, essas duas partes para a semana que vem. Primeiro, vocês têm que definir as estratégias para mídia com base nas perguntas que servem como guia para o profissional de mídia, que foram justamente essas perguntas que eu fiz aqui no trabalho de vocês, quer dizer, aqui na nossa apresentação, né, nesse vídeo. E aí, o que vai acontecer? Como é que vocês vão apresentar essa informação? Vocês vão escrever no roteiro que vai estar lá no material didático de vocês um texto com 15 linhas, tá? Esse texto ele não pode exceder 15 linhas, porque 15 linhas é o suficiente para você comunicar tudo aquilo que você precisa ali. São 10 perguntas, não há a mínima necessidade de você fazer mais do que uma linha e meia, digamos assim, por resposta, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas perguntas, essas respostas que você vai escrever nesse texto e você vai colocar lá no roteiro, que eu vou deixar marcado para vocês lá no Blackboard da aula para vocês, tá? Lá no material didático que a gente usa na Univale, na verdade. Então, eu vou deixar para vocês no material didático, lá no Blackboard, esse vídeo, a nossa apresentação de slides, e vou também deixar o roteiro, que é a continuidade do roteiro dos objetivos que a gente já fez. Eu vou inserir mais um link ali que são estratégias de mídia. Vou mostrar para vocês onde que vocês têm que escrever esse texto de 15 linhas e vocês vão ter que me apresentar isso para a semana que vem. Apresentar significa postar no nosso material didático, onde vai estar escrito estratégias de mídia, tá? Vocês postam lá, que nem a gente estava fazendo em todas as outras atividades, para daí a gente discutir o que vocês escreveram lá no trabalho, tá? E a gente seguir falando sobre as funções que cada meio vai ter no plano de mídia.